E eu confesso aos irmãos que eu pensei que vinha pouca gente. E eu estou feliz em ver, né? Que veio bastante gente para a honra e glória do Senhor. E essa semana, irmãos, aconteceu tanta coisa. A Glaucia pediu para mim trazer a palavra, mas aconteceu tanta coisa para impedir, né? E eu falei, Senhor, tem misericórdia, né? Mas a gente está para servir e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia em Hebreus 12. E eu, com pouco tempo, chegando em casa tarde por conta das chuvas, tudo, né? E eu, Senhor, eu fico muito preocupada porque eu gosto de ficar meditando, de pegar outros, escrevendo, né? E o tempo foi bem curto, mas essa palavra, eu gostei muito dela, ela falou muito no meu coração. Quando a gente para e olha para a palavra do Senhor assim, ela tem tanta coisa rica para nos ensinar, né? E eu quero ler com os irmãos Hebreus 12, do 1 a 11, que diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirigi como a filhos. Filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo a sua disciplina. Deus os trata como a filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos? Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia o melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os pés, para que o manco... Façam caminhos retos para os pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Amém? E essa palavra, ela fala que Deus, ele nos disciplina, né? E ele nos chama a perseverarmos na sua palavra. Quando nós olhamos para esse texto, o Senhor está falando aos hebreus. E os hebreus, irmãos, eles passavam por tanta perseguição, que tinha vezes que eles tinham vontade de parar, né? E isso não é diferente com a nossa vida. Eu tenho certeza que todo aquele que passa por grande tribulação, né? Acontece alguma coisa, às vezes vem aquele desânimo, mas aqui no texto o Senhor, ele nos chama a atenção, e ele estava ali falando com os hebreus: olha, vocês não estão sozinhos nessa jornada, né? Vocês não estão sozinhos. Quando ele fala assim, nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha. Sabe de quem ele está falando? Dos heróis da fé. Quando a gente vira a página, você vê que no Hebreus 11 ele está falando dos heróis da fé.
né? Que pela fé, olha só que lindo, o capítulo 11 fala assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. É pela fé, irmãos. Porque quando nós falamos isso para o povo que está lá fora, eles falam: vocês são doidos. Imagina, foi Deus que criou o mundo. Eles não entendem isso, mas nós pela fé acreditamos que foi, né? E ele continua: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo. E ele continua: pela fé Enoque foi arrebatado. Pela fé Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viu, movido por santo temor, construiu a arca. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Então, pela fé, esses homens, eles foram movidos a acreditar naquilo que Deus tinha, né? E não somente nisso, irmãos, porque muitos deles, pela fé, eles tinham fé que ia acontecer, mas muitos não viram. A gente vê Moisés, né? Ele ajudou o povo até chegar ali em Canaã, mas ele mesmo não entrou. Mas o motivo pelo qual ele estava indo não é somente porque ele queria estar na terra prometida na terra, ele queria estar na terra prometida lá no céu. E é por essa terra prometida que eu e você temos que ficar. Aleluia. E é por essa esperança que nós temos no céu que o Senhor nos disciplina. E Ele nos corrige aqui, Ele fala: então, você não está só, olha para essa nuvem de testemunha, né? Às vezes você quer esmorecer, não, mas eu tenho que lembrar, olha o que os meus irmãos no passado enfrentaram. E eles enfrentaram coisas muito piores que nós irmãos. Hoje a gente pode se dizer que a gente vive numa boa, entendeu? Porque eu não vi dizer que nenhum dos meus irmãos foram lançados para os leões comer, e foram lançados em fornalha. Nós não passamos por esse tipo de coisa. Passamos por tribulações, aflições, coisas deste mundo, sim, mas eles também enfrentaram essas coisas no tempo dele, né? Mas o Senhor, Ele nos fala assim: olha, continua olhando para essa nuvem de testemunha, né? E o que eu acho lindo é que Ele fala assim: para de ficar olhando para as coisas que te embaraçam, sabe? Às vezes a gente dá muito mais importância para as coisas e deixamos as coisas do Senhor. E a palavra nos adverte assim: ó, livremos-nos de tudo que nos embaraça. E eu não esqueço, uma vez eu cheguei para a oração, a gente tinha de domingo às 5 horas da tarde oração lá em cima do grupo de intercessão. E eu me questiono hoje ele é pastor, né? O pastor Alexandre, ele está lá no Canadá. E eu falando com ele virou para mim e falou assim: Lu, nós precisamos deixar o embaraço desse mundo e olharmos para o Senhor. Aquilo ficou tão forte no meu coração, irmãos. E eu falei: é verdade, como nós muitas vezes nos embaraçamos com coisas deste mundo. E principalmente quando nós temos que fazer a obra do Senhor. Tudo vai acontecer, irmãos, para que você não faça a obra. É verdade. Então você tem que olhar e falar: eu não quero nem saber desse embaraço. Tira os nós. Ai, meu Deus, mas a minha casa está suja, está uma bagunça. Se você largar ela lá, ela vai continuar suja do mesmo jeito. E se você arrumar, quando você voltar, ela está bagunçada. Porque se você deixou filho e marido em casa, tá é uma bênção. Então, é isso que a palavra fala. A gente tem que parar de ficar embaraçado com as coisas e pondo sempre empecilho quando é coisa do Senhor. Porque quando tem festa, quando tem alguma coisa, rapidinho a gente tem tempo. Eu vejo isso com o povo do mundo. Está trabalhando, ai que dor, ai que canseira, ai que isso, ai que aquilo no trabalho. Mas é para pular carnaval, o neguinho está lá 3 horas da manhã. A moça que trabalha comigo, a escola dela, ia desfilar às 3 horas da manhã, ela estava toda alvoroçada. E às vezes para o trabalho não tem esse alvoroço todo, né? Mas nós, para o trabalho do Senhor, nós temos que nos desembaraçar, né? Às vezes até filho, irmãos. Eu conheço às vezes pessoas que ficam: eu não posso trabalhar porque eu tenho filho pequeno.
Aí o filho cresce. Eu não posso trabalhar porque meu filho é adolescente, ele me dá um trabalho. Eu não posso trabalhar porque o meu filho está moço, tem que fazer faculdade, eu tenho que fazer comida. E vai se embaraçando. Aí vai ficando mais velho, aí vem os netos. E aí é tudo a mesma coisa. Está se embaraçando. E aí você está perdendo tempo. Porque eu quero dizer para os irmãos, eu tenho certeza e convicção que quando nós sairmos daqui hoje, o seu dia vai ser produtivo, vai ser alegre, você vai ficar todo cheio de vigor, porque nós estamos na presença do Senhor. Aleluia. Né? Eu li um livro chamado Heróis da Fé e tinha um dos personagens, que era muitos, eu não recordo do nome dele agora, mas a história dele é tão linda. Eu li aquele livro e eu chorava, porque eu falo, meu Deus, eu sou muito pequenininha, Deus, eu sou um verme, porque olha o que esses homens fizeram, né? Tinha um servo do Senhor que ele falava assim, meu dia só começa quando eu oro. Aí ele se trancava no quartinho dele, era 1 hora até mais. E ele disse assim que quando ele não fazia isso, as coisas não rendiam, né? As coisas não rendiam, o dia dele não passava, ele tinha que fazer visita, ele não conseguia, mas quando ele começou a entender que ele precisava orar e que Deus ia direcionar todo o dia dele, ele começou a orar, e ele disse que o dia fluía, que era uma maravilha, né? Então são estratégias que o Senhor vai nos dando no decorrer da nossa vida. E aqui ele continua falando, né? E livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Porque o pecado ele nos envolve mesmo, é gostoso, né? Às vezes você gosta de fazer aquela coisa, e aí quando você vem para Jesus, você tem que começar a deixar essas coisas, né? Não, porque o que acontece, irmão? Eu gosto daquilo, aí eu pego. Ai, Senhor, eu me arrependo. Aí amanhã eu vou e faço de novo. E eu vou fazendo, aquilo vai me enfraquecendo. Vai me enfraquecendo, que aí eu não quero mais orar, eu não quero vir para a igreja, eu tenho vergonha. Porque a gente fica com vergonha. Essa semana, achei engraçado, o pastor contou para minha mãe, né, que disse que o pastor chamou a atenção do Mateus. Eu já não falei, Mateus, que eu não quero que você fique na igreja tocando a bateria. Aí disse que ele ficou quietinho, mas ele falou para a mãe dele assim, eu fiquei quietinho porque eu fiquei com vergonha do meu pai. E uma criança já consegue entender, né? Então nós precisamos realmente ensinar. Irmãos, é uma bênção estar na casa do Senhor, mas tudo tem ordem, tem disciplina. E a gente tem que entender que as coisas são consagradas a Deus. Então eu não posso fazer de qualquer forma, né? Eu não posso fazer. Então, assim, nós precisamos realmente deixar tudo o que nos impede, tudo o que nos embaraça, né? É marido, né? Às vezes tem marido que embaraça a mulher. Ela quer vir para a igreja e ele fica, faz isso, faz aquilo. Senhor, abençoa meu marido, Deus. Trabalha na vida dele, né? Cuida dele, Senhor. Me dá graça para entender esse homem, Senhor. Né? E assim vai fazendo, e Deus vai abençoando e vai tirando. Quando você olha, você fala, nossa, tirou tudo. Estamos na casa do Senhor, servindo ao Senhor com alegria, né? E aí ele fala assim, e corramos com perseverança. Olha que lindo, né? E ele dá um exemplo, o atleta, irmãos, eu tenho que parar, porque quando começo a falar da palavra do Senhor, quando eu vejo é 1 hora, né? O atleta, quando ele vai para a corrida, qual que é o alvo dele? O que está do lado? O outro que está do lado? Não, é o ponto de chegada. Ele se esforça para ele chegar o quê? Em primeiro lugar. E ainda que ele não chegue em primeiro lugar, mesmo o último, que todo mundo fica esperando ele chegar, por quê? Porque o alvo dele é a chegada. O meu e o seu alvo tem que ser a chegada. E qual é a chegada? Lá. Lá na glória. Por isso que eu e você não temos que olhar nem para a direita nem para a esquerda. Tira esses embaraços que atrapalham você olhar o ponto de chegada, que é a glória, né? Que está no céu. E ele fala, é para correr. A nossa corrida cristã, ela não é uma corrida de tipo São Silvestre de 1 hora, 2, não, irmão. A nossa corrida cristã, ela é diária, ela é longa, é se esforçando a cada dia, né? É passando no estreito, saindo do ralo.
estou todo machucado, mas passou, né? A corrida cristã é olhando para Jesus, porque eu e você não sabemos qual vai ser o dia que o Senhor vai nos chamar. Enquanto Ele nos chama, correndo. Aí, irmão, vem, o irmão está ficando lá para trás. Ó, vem, irmão, juntos, correndo na corrida, né? Porque, como diz, juntos nós somos melhores, somos mais fortes, um ajudando o outro, né? E ele fala, e essa corrida é realmente olhando para o ponto de chegada, e o nosso ponto de chegada é Jesus. Nós não podemos ficar olhando para outras coisas não, irmão, porque se a gente olhar para outras coisas, aquilo que nos desembaraça, pessoas que às vezes se levantam e falam uma coisa que nos entristece, para de olhar para essas coisas. Fitem, ele diz aqui, falando para os hebreus, fitem os olhos em Jesus, porque enquanto nós estamos neste mundo, nós vamos ter aflições sim. Eu amo Jesus, a palavra do Senhor, porque Ele não nos engana. Esse evangelho pregado de que as coisas são tudo boazinha é enganação. Porque o Senhor, Ele nos fala, no mundo teremos aflições. Então Ele já nos advertiu, cabe a nós, ficarmos ligados. Vamos passar pela luta, mas vamos passar dando glória a Deus, com os nossos olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. Amém? Porque Ele diz assim, que Ele pela lei, irmãos, esse versículo me deixou tão intrigada, aí eu fiquei tão, sabe quando você fica intrigada? Eu não entendi, assim, tem algumas traduções que falam diferente, né? Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Alegria, fiquei, mas alegria que foi proposta, ele suportou a cruz. Que alegria que me faz ir para a cruz? Faz você ir para a cruz? Alegria faz alguém ir para a cruz, irmãos. A palavra do Senhor fala que a cruz, naquele tempo, era algo vergonhoso. Só ia para a cruz gente boazinha, sabe? Coisa que não presta ia para a cruz. Gente assim da pior ia para a cruz. Ladrão, feitor, sabe? Então ela era símbolo de vergonha. E Jesus teve a alegria de ir para a cruz. E a gente fica, meu Deus, que amor é esse? Mas sabe por que ele tinha alegria? Porque ele sabia que ele suportando, oh aleluia, eu e vocês saímos hoje aqui. Que ele suportando, nós teremos essa alegria de um dia estarmos com ele. É isso que era a alegria do Senhor. Aleluia. Porque ele sabia que ele suportando, nós teremos vida em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. E é isso, irmão, que nós temos que nos apegar. Ontem eu achei tão interessante, né? As meninas lá falando de fantasia, não sei o que, e eu na minha, né? Aí passou um diretor e ele falou, eu não gosto muito dessa época, não sei o que. Aí ele falou, quem gosta muito disso é a Lu. Eu falei, eita Jesus, já está começando a mexer comigo. Quem gosta disso é a Lu, mas eu não esperava o que ele ia falar, né? E eu fiquei calada, ele disse, e eu sei que a Lu vai sair no bloco de oração. E eu cá comigo, Jesus, como que ele sabe disso? Que amanhã eu estou no bloco da oração, né? Novas de paz, vamos com fé, irmãos, né? Vamos para frente e seguindo o alvo que é Jesus. E ele falou isso, eu falei, eita Jesus, eu vou mesmo pro bloco da oração, glória, o bloco da perseverança, né? O bloco de estarmos juntos, porque juntos nós somos melhores em Cristo Jesus, né? E eu coloquei no grupo da minha família, amanhã estou lá na igreja, orando e intercedendo por você. Amém. Né? Para isso nós somos chamados e convocados, né? E que nós possamos nos alegrar nisso, porque Jesus passando por isso, né? Ele não teve vergonha da cruz. Ele não se importou com isso, porque se ele se importasse, ele não tinha ido para ela. Mas ele não se importou. Porque o que ele se importava é ver eu e você, e aquele que há de ser salvo um dia com ele, lá na glória, né? Ele fala que ele assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que você não se canse nem desanime. Pense, quando vinha as tristezas, a tribulação, as situações difíceis,
Pense naquele que suportou todas essas coisas para que você e eu pudéssemos estar hoje aqui, né? É nesse que nós temos que pensar. E ele continua falando para os hebreus, né? Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar sangue. Jesus, ele resistiu. Então, como ele resistiu, ele tem propriedade para falar. Porque quando ele estava lá orando, né? Diz que o seu suor se transformou em gota de sangue. Então ele pode falar com propriedade. Então ele fala assim: vocês contra a luta do pecado, vocês não resistiram a esse ponto, né? De estar suando sangue. Por quê? Porque ele fez isso por nós, irmãos. Então quando ele percebe que a gente está numa aflição que a gente não vai conseguir, ele vem, nos segura e toma a gente pela mão e nos fortalece. Né? Esse é o nosso Deus maravilhoso. Então aqui ele chama a atenção: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que eles lhe dirigem como a filhos. Deus, ele não nos trata como bastardos, ele nos trata como filho, né? E o filho, ele precisa ser amado, ele precisa ser cuidado, mas ele também precisa ser disciplinado, porque se não tem disciplina, amados, nossa, o negócio se perde, não é verdade? Se você não disciplina. Então, assim, o que ele quer dizer para nós é que quando o Senhor nos disciplinar, eu não tenho que ficar emburradinho no meu canto. Ai, o Senhor me corrigiu. Não, você tem que ficar feliz, alegre, porque se ele corrigiu você é porque ele te ama, né? Já pensou um pai que o filho está fazendo as coisas e ele não se importa? É tão triste, irmãos. Os consultórios de psicologia estão cheios de pessoas tristes, porque muitas vezes se esforça e os pais às vezes não dão valor, não se importa com a alegria do filho. Mas nós temos um Deus que ele se importa conosco. Aleluia, né? Nós temos um Deus que ele se importa tanto que ele nos corrige. Olha, filho, você errou nisso, né? Eu acho tão lindo quando Jesus olha para a mulher e fala assim, ninguém te acusou. Porque é bonito a gente falar assim: irmão, cuidado, irmão, não peca, vamos lá, firme, né? Jesus, ninguém te acusou, mas o que ele fala, vai e não peques mais. Então o que ele está nos exortando: você vem para cá, eu te amo, do jeito que você está, na condição que você está, mas não peque mais, né? Olha que lindo, isso é um amor, é a disciplina do Senhor sobre as nossas vidas. Então, se você está sendo disciplinado, fique feliz, porque esse Jesus maravilhoso, ele sabe do que eu e você enfrentamos a cada dia. E essa disciplina é para que eu e você não se perca, né? Que nós continuamos firmes com nossos olhos fitos em Jesus Cristo. Amém? Que a gente fique firme com os nossos olhos no Senhor Jesus, né? Ele fala assim, o sofrimento e a perseguição devem ser considerados treinamento corretivo e instrutivo para o nosso desenvolvimento espiritual como filhos. Olha que interessante, né? O sofrimento e a perseguição, porque no sofrimento a gente adquire sabedoria, no sofrimento a gente adquire esperteza para as coisas. Porque se você sofreu naquilo, você vai passar por aquilo de novo? Você é esperto, não é? Você fala, eu já quebrei a cabeça com isso, vou fazer de novo. Imagina que eu vou fazer. Então, a disciplina, o sofrimento, a perseguição, ele deve ser considerado para nós como treinamento para a nossa vida, de correção. Obrigado, Jesus, o Senhor me mostrou que realmente eu errei, eu vou agora por outro caminho, né? O Senhor sempre nos falando. E Deus, ele nos corrige, porque ele corrige a nós como filhos. Ele vê a gente como filhos. No verso 7, né, que ele fala, e ele nos trata como filhos. Olha que coisa linda. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus nos trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Porque aquele que não é seu filho, você não vai corrigir. Você tem receio de corrigir, porque não é seu filho. Mas o seu filho você corrige. Então, se o Senhor nos corrige, é porque somos filhos dele. E ele quer que a gente prossiga, né? E ele continua, né? No 12 e no 13. Por que tudo isso, irmãos?
o Senhor. Quanto mais devemos submetermos a esse Pai do Espírito, para assim vivermos. Ele diz no 10, nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhe parecia melhor, porque às vezes o pai ele corrige porque foi o que ele recebeu de disciplina, então ele corrige, mas Deus o tempo todo ele está cuidando de nós, o tempo todo ele não está nos ensinando, sabe por quê? E para quê? Para que eu e você participemos da sua santidade, né? O Senhor quer que eu e você participemos da sua santidade, por isso que ele nos corrige. Porque quem está sujo, quem está impuro, não pode participar da santidade de Deus. Porque Ele é santo. E Ele quer que a gente se aproxime dEle santificando-nos, né? Então, por isso que Ele nos corrige. Filhinho, cuidado com isso. Cuidado, filhinho. Por quê? Porque Ele quer que a gente esteja perto dEle, próximo dEle, gozando dessa glória que Ele tem. Irmãos, eu não sei os irmãos, mas está uma coisa tão gostosa hoje aqui. Glórias a Deus. Falo, né? Começou a irmã já orando, eu olho para Neudete, eu falo, Jesus, aquele 500 anos do Brasil na rua não foi em vão, Pai. Eita porque Deus. A palavra do Senhor fala assim, que ainda Santo que há alegria no céu. Aleluia. Né? Você pode pregar em outros povos, parece que nada está acontecendo, mas irmãos, pode alcançar uma multidão. Glórias a Deus. Porque Deus, ele tem um propósito na vida de cada um. Às vezes eu consigo falar só para mas aquele ele tem um linguajar, né? O Senhor deu aquele dom para ele da eloquência no falar, que quando ele fala, ele alcança multidões. E aí, você ganhou mas aquele foi multiplicando, então a alegria é sua também, né? Então o Senhor quer que a gente tenha essa alegria, né? De participar da sua santidade. Isso é maravilhoso. E para encerrar, por que tudo isso? E o Senhor continua falando conosco, né? Portanto, meus amados irmãos, Igreja Batista Nova de Paz, está aqui, lê aí na sua Bíblia que está escrito, Batista Nova de Paz. Eita Deus! Aí, né? Fortaleçam as suas mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Estou aqui com o joelho com a rótula mole, mas eu quero estar na presença do Senhor. O joelho mole ou duro na presença do Senhor. Glórias né? a Deus. Fortalecendo os nossos joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés. Né? É como Paulo falou, faça caminhos retos para que você possa ganhar outro, porque o outro vai olhar para você e ele vai se inspirar na sua vida. Então você tem que estar andando em retidão, um ajudando o outro, né? Caiu aqui, opa, irmão, vamos nos fortalecer, né? Para que ele continue olhando sempre para o alvo que é Cristo, né? E ele fala assim, para que o manco não se desvie, antes seja curado. E eu coloquei assim, convite a conduta reta, que ajudará o bem-estar espiritual e moral dos outros. O Senhor nos convida a ter uma vida reta, para que eu possa ajudar os outros, né? Sobretudo os mancos que tritubiam na fé cristã. Tem muitos mancos às vezes, irmão. Hoje ele está bem, amanhã ele está fraco. Parece galinha do fraco, né? Hoje ele está bem, amanhã ele está fraco. Mas o forte vai ajudar ele a ficar forte, né? Para ele parar de ser tão fraco, né? Para com isso, tira esse desembaraço de espírito de galinha de tão fraco. Seja repreendido no nome de Jesus. Amém. Não é isso? Do nosso meio. Porque tá manco, ele está dizendo, fortaleça, que é para você ajudar o manco a não tritubiar. Eita, quase não sai a palavra. Tritubiar. Né? Tritubiar na fé. É tão bom, irmãos, quando você olha para alguém e fala, nossa, valeu a pena, Jesus. Né? Para terminar, tinha uma irmã que nós orávamos por ela, aqui nesse gabinete. Irmãos, foram tantas orações e luta e guerra espiritual, porque o inimigo pegava ela, era coisa terrível. E era uma irmã que se olhava, ela estava sempre aquele altos e baixos. Esses dias eu fui na consagração dos pastores amigos meus e eu a vi lá, assim, firme, sabe, forte. Eu olhei para ela, dei aquele abraço gostoso, eu falei, como eu me alegro, né? Como eu sei que não foi em vão a nossa luta de estar ajudando ela em oração,
né? Que hoje eu vejo que ela está firme, ela Glórias não a titubia Deus. mais, né? É que coisa linda, por isso que nós temos que ficar Glórias a firmes, Deus. com nossos olhos fitos no Senhor. Amém. E que Ele possa nos abençoar, né? Amém. Que seja uma manhã de muito proveito na presença do Senhor. Aleluia. Que nunca é desperdício, né? Na presença do Senhor nunca é desperdício. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Glórias a Deus.